Hello, minhas nobres! Tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Me conta aqui, chega aqui perto de mim. Você se considera uma pessoa resiliente? Quando a gente fala de vendas, essa é uma característica super importante. Você precisa ser uma pessoa resiliente para lidar com as pressões do universo das vendas. Venda trabalha com pressão, com meta, com intensidade. A gente vai se deparar com vários desafios no dia a dia e você precisa persistir e continuar apesar dos desafios. Resiliência é um conceito da física, onde um corpo pode ser deformado e ele volta à sua forma original. Isso é o conceito de resiliência. Trazendo isso para as questões da vida, a resiliência é a sua capacidade de tomar porrada. É o quanto você é capaz de aguentar os trancos da vida. Pessoa resiliente, aquela que passa por problema, passa por dificuldade, passa pelo que for, mas ela se mantém firme, ela continua ali. Eu gosto do conceito de resiliência, mas eu acredito que tem algo melhor do que isso. É quando você não volta à sua forma de origem. É quando você volta melhor do que o que você era antes, por conta das porradas que tu levou. Porrada no sentido figurado, vocês entenderam, né? Por conta das dificuldades que você enfrentou. Quando a gente está falando de venda, a gente tem uma aula aqui no módulo sobre não. E a resiliência também tem a ver com isso, né? O quanto você consegue se manter positiva, o quanto você consegue se manter persistente, indo em busca do seu cliente, mesmo depois de receber não, mesmo depois de passar por uma dificuldade. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Eu vou enumerar para você 4 habilidades que você tem que ter para ser uma pessoa resiliente, ou melhor ainda, para você voltar melhor do que você foi depois dos desafios. Vamos aqui junto comigo, então. Para você ter essa habilidade, o número 1 de tudo, você tem que ser uma pessoa otimista. Trabalhe a positividade e o otimismo na sua vida. Você precisa disso. Você tem que ser uma pessoa positiva diante da vida. Não é aquela mentalidade de, tudo é lindo, o dia amanheceu, com o céu azul, passarinhos cantando. Não é sobre isso. É sobre você conseguir enxergar positividade em tudo, independente do que esteja acontecendo. E isso é treinar o olhar. É parar e se perguntar assim, tá, mas o que é que eu posso tirar dessa situação agora? Isso é você ter uma visão otimista diante da vida. E se você não tiver essa visão otimista, é muito difícil de você ser uma pessoa resiliente. Segunda atitude que você precisa ter, o autocontrole. Preste atenção aqui. Já falei com vocês sobre gestão de emoções, a gente já teve aulas aqui, a gente vai ter outras, né? Não sei em que momento que você está assistindo essa aula aqui, se você já assistiu a gestão de emoções ou não. Mas o que você precisa saber é que eu falo sobre ter gestão da emoção e não necessariamente controle da emoção. Que tem coisas que você não precisa controlar, você precisa gerir, tá? Quando eu falo de autocontrole, é você não colocar na mão dos outros a tua vida. É você ter o controle da tua vida, é você ter a direção da tua vida. É você entender para onde que você está indo e saber que isso é responsabilidade sua. Isso é uma habilidade de pessoas resilientes. Você tem que saber que você não vai agir por impulsos.
Você tem que saber que não são as situações do ambiente que vai definir as suas atitudes. E sim aquilo que você quer e o objetivo que você tem. É isso que é pautado as suas atitudes. Terceira habilidade. Essa é forte e preciosa demais. Acreditar em você. Você acredita, você confia em você? Pois passe a acreditar e confiar em você. Porque você precisa disso. Eu não sei qual é a tua crença ou em que você se inspira, mas eu costumo pensar que eu sou filha de Deus. Isso é a minha crença. E se eu sou filha de Deus, ele me protege, ele cuida de mim. Então eu posso acreditar nisso. Eu digo que eu acredito, eu confio em mim, eu tenho autoconfiança, eu tenho eu acredito que eu posso, que eu consigo fazer o que eu me proponho a fazer, porque eu sou filha amada de Deus. Eu não sei qual é a sua crença, mas você precisa acreditar em você. Você precisa confiar que você pode, que você é capaz. Porque quando você encontra as dificuldades, elas não vão te parar. Você vai se sentir, você acreditando em você, você sendo autoconfiante, você sabe que você pode resolver isso. Eu falei que eram 4, mas tem uma quinta, tá? Que eu vou incluir ela agora. Seja uma pessoa maior que os seus problemas. Invista em autodesenvolvimento. Isso foi um conceito que eu aprendi com Tiago Ecker, do Segredos da Mente Milionário. Se você tem um problema 10 e você é uma pessoa 5, esse problema é muito grande. Agora, se você tem um problema 10 e você é uma pessoa 10, o problema é o mesmo. Quem cresceu foi você. Você se desenvolveu, você tem mais habilidade para lidar com esse problema. Então, invista em autodesenvolvimento. E quando eu falo de autodesenvolvimento, a gente está falando, sim, de mentalidade, de emoções, mas a gente também está falando de físico, a gente está falando de conhecimentos técnicos. Invista em você, para que você tenha cada vez mais conteúdo, seja uma pessoa cada vez mais completa em todas as áreas, tá? Então, essa é a quarta. E a quinta, né? Eram 4, eu dei um bônus. A quinta habilidade que você precisa exercer para ser uma pessoa resiliente é encontrar força na adversidade. Encontre força na adversidade. Sempre que você estiver diante de uma adversidade, você vai se colocar numa postura de eu consigo resolver isso e eu vou sair desse problema maior e mais forte do que eu entrei. E não importa qual é a adversidade que a gente está falando. Isso é uma atitude mental. É você se colocar mentalmente assim diante da situação. E agir para isso. E agir para isso. Então, seja otimista. Tenha uma visão positiva diante da vida. Tenha autocontrole, entenda que a tua vida está na tua mão. Acredite em você. Se desenvolva, seja maior do que os problemas que você tem que enfrentar. E encontre força nas adversidades. Faça isso por você. Quando a gente está falando de vendas, e por que eu trouxe essa questão do ser resiliente para vendas? Porque se você parar na primeira barreira que você tiver de uma não aceitação, ou de receber um não, ou de um feedback negativo do seu atendimento, ou do seu produto, ou do seu serviço, tudo isso, gente, você pode receber um feedback negativo. O que você vai fazer com isso? Você vai parar? Você vai largar de mão? Você vai desistir? Não, você vai encontrar força nessa adversidade. Você vai mensurar, não, peraí.
Ela está certa com esse feedback? Realmente eu estou deixando a desejar? O que é que eu posso fazer para melhorar? Será que esse feedback é real? Não, esse feedback não é real. Uma pessoa me falou isso, tem 20 falando o contrário. Então, esse feedback não é real. Então, eu simplesmente vou deletar isso da minha cabeça. Não vou me deixar minar por isso. Você precisa ter resiliência para colher bons resultados com vendas. Você não pode depender da sua motivação para vender. Você não pode ser uma pessoa motivada para vender. Uhul, eu sou muito motivado. Isso não vai te sustentar. Você precisa ser disciplinada e ter resiliência. Porque as dificuldades, elas vão vir. Os desafios, eles vão aparecer. E você precisa persistir, apesar deles. Estão comigo? Precioso demais isso que eu dividi com vocês aqui. E eu quero saber de você. Qual dessas 5 habilidades aqui que você vai começar a colocar em prática agora? Escreve aqui para mim. Beijos e muito sucesso!